Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Iniciamos nossa meditação de hoje, nossa partilha, rezando o hino do dia de hoje, das laudes, da liturgia das horas, tempo de Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia, hoje dia 24, quinta-feira. Rezemos juntos. Desdobre-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O refrão do Salmo de meditação nos diz: Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o nosso Deus, como é grande esse Pai que nos ama, que nos acolhe, esse Pai que entregou o próprio Filho para nos salvar e para nos resgatar. Essa experiência que temos que fazer sempre, todos os dias. Nosso Deus é um Pai que nos ama, que nos acolhe e que nos perdoa. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São Lucas, é uma continuação do Evangelho de ontem, da leitura de ontem. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. É preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos santos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuando o Evangelho de ontem, vemos que, como terminamos ontem, os discípulos voltam, falam do que tinha acontecido. E aqui Jesus aparece aos discípulos e lhes deseja a paz. É importante observar que Jesus também chama a atenção. Imagina só, eu penso que não tem nem como nós imaginarmos essa situação. Aquilo que eles viveram desde a quinta-feira santa, desde segunda-feira da Semana Santa, do jantar em Betânia,
daquilo que foi decorrendo naquela semana, naquela situação. Imagina quanto que eles conversaram, que os evangelhos nos contam, a aflição de Jesus, as lutas e dúvidas dos discípulos diante da ceia, diante da traição de Judas. E agora Jesus aparece ressuscitado e está presente no meio deles ressuscitado. Imagina a confusão na cabeça desses homens e dessas mulheres, como temos acompanhado desde domingo da ressurreição até hoje. E Jesus fala: vocês têm dúvida no coração, olhem para minhas mãos e para os meus pés, mas mesmo assim ainda havia dúvida. A alegria era tanta, né? Estavam tão surpresos que não conseguiam perceber. Jesus pede mais uma vez, então, tens alguma coisa para mim comer? Jesus come com eles. E é interessante aquilo que ele falava ontem com os discípulos de Emaús, ele fala hoje de novo: como vocês são sem inteligência. Hoje o Evangelho diz o quê? Que Jesus abriu a inteligência, quer dizer, eles conseguiram, fez com que eles entendessem. Imagina só a cena, a situação, todos em volta do Cristo ressuscitado, e Jesus mais uma vez catequizando, Jesus ensinando, era necessário que acontecesse. Isso precisava acontecer para a salvação de todos, para a libertação, para a conversão, para a libertação dos pecados. E Jesus, mesmo nesse período de ressurreição, é importante percebermos isso, né? Como que um resumo final, né? Um intensivão de 40 dias ao tempo de Páscoa, Jesus ressuscitado aparecendo, fazendo com que eles relembrassem, dizendo que a missão continua, vocês não podem parar, a missão continua, vocês precisam pregar, precisam evangelizar, precisam curar as pessoas, cuidar dos doentes, trazer as pessoas para perto de mim, é necessário evangelizar. Não se pode parar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como Jesus explica as Escrituras, por isso que é importante também nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós lermos os Evangelhos, meditarmos, não é verdade? Há tantos livros bons que nos ajudam, há tantos comentários bíblicos maravilhosos, em muitos sites, né, de tantas comunidades, de paróquias, que nos ajudam a entender o Evangelho, porque nós não podemos interpretar a palavra como nós achamos o nosso jeito. Cada um vai interpretando do seu jeito. Isso não existe. Quem nos dá a interpretação dos evangelhos, da palavra, é a igreja. Existem homens, teólogos e teólogas que estudam e nos trazendo cada vez mais para clarificar e clarear os evangelhos. Por isso, é importante estudar. Quem pode fazer um bom curso de teologia católica, claro, né? Cuidado com quem você assiste. Há muitas pessoas que desvirtuam muitas vezes a nossa doutrina. Muito cuidado com quem você assiste, quem você ouve. Não podemos ouvir qualquer pessoa. Todo mundo fala: Deus é um só, Deus é um só. É claro que Deus é um só, mas a teologia, a visão que se tem de Deus, muitas vezes, de muitos outros lugares, muitas pessoas, é uma visão muito fechada, não é verdade? Uma visão muito opressora de Deus. E o Senhor não é assim. O Senhor nos ama, o Senhor nos restaura, e como Jesus abriu a inteligência dos discípulos, quer abrir a nossa também, porque quanto mais estudar o catecismo, os documentos da igreja, aquilo que o Papa fala, quantas catequeses o Papa nos dá. Quem sabe o bispo da sua diocese, o seu pároco também, quantas catequeses, quantas doutrinas. E é assim que nós precisamos fazer, porque quanto mais eu entendo, quanto mais eu abro a minha inteligência, mais eu conheço Jesus e mais uma experiência profunda eu faço dele em minha vida. Por isso, é importante estarmos atentos à presença de Jesus. Jesus vem nos visitar, Jesus vai visitar você, visitar a sua casa, o seu local de trabalho. Por isso, fique atento, acolha Jesus, preste atenção naquilo que o Senhor tem a dizer a você. Por isso, rezemos agora e peçamos essa graça. Senhor Jesus, abre a minha mente, abra o meu coração, para que eu possa compreender as Escrituras, para que eu possa reconhecer o Teu amor e o grande mistério que se realizou em Tua vida para a salvação de cada um de nós. Me dê um coração puro, um coração aberto, um coração livre, para que eu possa deixar conduzir por Ti, ó Senhor. Abre os horizontes do meu coração, da minha mente, que eu perceba o quanto que Tu amas, o quanto que Tu és
generoso. Assim seja. E rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Padre Léo era um homem conhecedor da palavra. E por quê? Porque todos os dias ele lia a palavra de Deus. Ele lia a Bíblia, aprofundava, estudava. Nada vem de mão beijada, meus irmãos. Do que adianta admirar as pessoas? Só admirar, ninguém adquire conhecimento admirando alguém. Nós adquirimos o conhecimento e o entendimento de Jesus, do Senhor, quanto mais nós o buscamos. Façamos isso com insistência e com perseverança, com persistência todos os dias. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, e você pode apresentar a sua intenção, a sua necessidade. Padre Léo, acolha nossos pedidos, acolha nossas intenções e nossas preces. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Como vocês sabem, Betânia acolhe homens e mulheres dependentes do álcool e das drogas. E todo o tratamento realizado em nossas casas, temos 8 casas, aqui em São João Batista, Casa Mãe, temos 4 casas no Paraná, Curitiba, Irati, Guarapuava e Cianorte, uma em Lorena, São Paulo, próximo do Santuário de Aparecida, próximo da Canção Nova, Rio de Janeiro e Talva, bem próximo ao Espírito Santo, e Uberlândia, Minas Gerais. E todo o trabalho nosso do acolhimento é gratuito, sem custo nenhum. Por isso queremos contar com você. Aqui no final da oração, sempre aparece um QR Code. Se inscreva, nos ajude a restaurar vidas, a restaurar famílias. E reze, claro, sempre por nossa missão, para que possamos ser canal da graça de Deus e pela libertação de cada dependente químico, dependente do álcool. Essa luta contra o mal, contra a dependência. Reze pedindo sempre a libertação de cada um. E que Deus te abençoe, traga paz, alegria, saúde nesse dia, para enfrentar esse dia com disposição, de cabeça erguida, pois Cristo ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.